Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Alex, sou modelista, design de moda. Tanto eu quanto a Estúdio CAD, já viajamos aí pelo mundo atrás de conhecimento, Espanha, Portugal, Holanda, tantos lugares, França, Uruguai, Argentina. E cada lugar que a gente vai, a gente procura adquirir um conhecimento. Esse programa Valentina, por acaso, foi quando nós estávamos em Portugal, que a gente soube que era um programa gratuito, só que a gente já tinha o Optitex, tudo, então eu até usei, achei legal e nunca mais mexi. E a Silvana, lá do grupo da costura, veio com essa proposta: Alex, entra lá no grupo que eu tô montando, que eu achei legal, que eu vi lá no teu canal do YouTube, o curso Valentina. E aqui estamos nós já na primeira aula, que é uma aula muito legal, vai ser um aprendizado muito bom. E a primeira aula, gente, tem que ser, não tem como fugir, fazer a tabela de medida. Você pode optar por usar a tabela de medida ou não, tá? Você pode fazer direto, se for uma peça só. Se você for fazer uma peça com grade, aí sim você vai ter que usar a tabela de medida, porque o módulo de gradação da Valentina seria através dessa tabela de medida, tá? Então aqui é a interface do programa, bem simples, até dá uma lembrada assim no Corel, né? Tem os comandos, aqui tá apagado porque eu não pedi ainda um arquivo novo. Só que antes eu já montei a minha tabela para fazer as outras, só que agora nós vamos montar uma tabela junto. O que eu vou precisar? Eu vou vir aqui em medidas e abrir a tape, tá? Só que essa função aqui também vem junto lá com o íconezinho da Valentina. Quem não baixou ainda o aplicativo, o André da Estúdio CAD já explicou nos mínimos detalhes como baixar. Nós vamos deixar o vídeo na descrição ali, no linkzinho embaixo, para clicar e lá dar uma olhada também, tá? Então vamos aqui abrir, vamos aqui expandir a tela. Quem não imprimiu aqui, ó, a sua manequim, imprima. No decorrer do curso vai aumentar a informação aqui. Eu coloquei o básico aqui, que é o que nós vamos usar de começo, tá? E botar as observações, né, pessoal, no que precisar. Isso aqui, ó, vai ser uma pegadinha que não vai ser agora nessa primeira aula e nem na segunda aula. Nós vamos mexer com isso aqui provavelmente na terceira aula. Mas é uma pegadinha bem legal, bem assim, ó, para quem gosta de quebrar a cabeça. Então vamos aqui, estamos no programa da Valentina. Vamos fazer a nossa tabela de medida. Deixa eu só, já para adiantar, abrir aqui a calculadora. Tenham calculadoras em mão, como qualquer bom modelista, né? Então, gente, o que eu vou fazer? Aqui diz assim, ó, novo. Então eu vou clicar em novo. Aqui ele vai dar as opções individual ou multi-size, que é muito tamanho, né? Vários tamanhos. Individual, eu vou fazer, por exemplo, uma cliente minha que é um vestido sob medida. Ela quer a largura disso, a largura daquilo. Aí você sabe quando a gente tira todos os mínimos detalhes do comprimento do braço até o cotovelo, até o punho, a largura do punho. E eu quero o entre seios seja não sei quantos, porque é todo sob medida. Eu vou usar o individual. Como estamos no Brasil, vamos usar sempre centímetros, tá? Ou podemos usar também o multi-size, que é o que nós vamos fazer. São vários tamanhos. Aqui tem já uns, né, do 22 até o 72, que pega uma linha mais plus size aqui, e esse aqui pega uma linha mais juvenil. No Brasil, a gente tem o hábito, né, de usar o 40, o 38 e 42 como se fosse a nossa base, né, como se fosse a nossa modelo ali para servir. Geralmente as empresas pegam o 40, o 42 ou 38. Então eu vou usar o 40 para tentar fechar uma tabela nossa. A altura, eu vou chutar aqui o que ele está chutando, 1,76 m. Por quê?
porque eu não posso dizer que uma pessoa que veste 40 tem 1,80 m, tem 1,76 m, tem 1,60 m, eu não sei, tá? Então eu vou fazer esse esquema aqui, vou dar um OK. E ele criou essa janela. Aqui, gente, são duas tabelas distintas que vocês podem criar. Uma intuitiva sugerida por eles, que é adicionar já conhecido, adicionar já o que está pré-definido por ele, e adicionar personalizado. Nós vamos dar uma olhada aqui em adicionar conhecido para quem quer usar a tabela já pré-definida, porque não tem valores, ela vai gerar um valor, né, que não necessariamente é o da sua tabela. Por exemplo, aqui, ó, altura direta. Ele vai dar vários exemplos de alturas, tá? A altura total, que ele diz lá que é 1,76, é essa linha A1. Se eu clicar nela, estou selecionando ela para ser uma das medidas que eu quero usar. Lá na frente, mais no final do vídeo, vocês vão ver a importância disso, tá? Mas só que ela tem, ao mesmo tempo, ela tem medidas que nós não estamos habituados a usar, talvez aqui no Brasil. Se vocês estão, eu não estou. Tipo essa altura do busto, né, ali da circunferência da auréola até o chão. Não lembro de ter usado essa medida. Por quê? Porque, como eu já falei, uma pessoa M não necessariamente vai ter a mesma medida de uma outra pessoa, altura, né, de uma outra pessoa M. Então são alturas, essa altura aqui, a 10, ó, que é a altura superior do tornozelo, foi a única que eu achei mais assim, e a altura do tornozelo, tá? Eu não vou selecionar ainda não vou selecionar nenhuma. Então essa é a primeira parte da tabela que vocês podem escolher, altura, né? Eu escolho, ó, tem umas muito interessantes, a A13, que é a altura frontal da cintura, a altura até no chão. Aqui eu posso definir a altura de uma saia longa, de uma calça, porque daí eu vou reduzir aqui, ó, esse A10 e A11, né, gente? Qualquer dúvida, deixe no comentário. Mas essa aula é essencial, tem que passar por ela, não tem como, tá? A altura do quadril, a altura, sabe, são várias alturas, mas agora nós vamos pular a altura e vamos aqui para a largura. Qual é essa pegadinha aqui, ó, dessa largura direta deles? Vocês vendo aqui, ó, 1, largura do ombro, 2, largura do busto, né, que seria essa 2 aqui. A 3, largura da cintura. 4, largura do quadril. E a outra aqui que ele está pedindo, a largura do abdômen ao quadril. Largura não é a mesma coisa que circunferência, tá? A largura é desse, deixa eu abrir aqui a manequim. A largura seria daqui até aqui. Sabe, quanto é que tá a largura de frente ali para fazer alguma coisa? É do meio daqui, ó, até esse meio. Não tá pegando a parte de trás, ele só tá calculando essa frente. Então, essa é a primeira dica que eu dou, tá? Quando for usar essa tabela, se forem usar, cuidado com essas pegadinhas aqui, tá? A mesma coisa que é do quadril. Depois recuo do pescoço. Aí é interessante, eu achei legal, porque, mas só que assim, ó, é muitas medidas que vocês no final não sei se vão usar todas. Só se for uma roupa super sobre medida especial, mas é interessante alguns recursos que ele dá. Recuo das costas, ó. Recuo do tornozelo. Eu vou só escolher aqui uma só para demonstrar para vocês como é que fica depois. Eu vou botar aqui a altura total. O recuo eu não vou usar nenhum. Mão, olha aqui. Mão, ele tem tudo aqui, ó. O comprimento da palma aqui, assim, ó, eu não faço luva, então não, para mim não sei, não serve muito para mim. Do pé também, ó, todo comprimento tal e tal. Estão conseguindo acompanhar? Levantem aí a mão, deixem os comentários, deem um grito ali no comentário se quiserem, tá? Circunferência da cabeça, já acho mais interessante.
porque tem o capuz, tem tudo, mas essa nós não vamos utilizar neste primeiro momento, mas depois nós vamos utilizar sim, né? Quando for fazer um sobretudo com capuz, vamos dizer assim. Profundidade, tem a largura da cabeça, ó, bem interessante, que não é a circunferência, tá, gente? Largura é uma coisa, circunferência é outra. A coroa aqui tá. Vamos agora a circunferência por arco. Esse já interessa a nós, ó. Interessa o número 9, que é a circunferência do quadril, nós vamos marcar. A número 7, que é a circunferência da cintura. Essa aqui, ó, circunferência do quadril alto, não vamos usar agora. Eu nem vou usar essa daqui, né? Depois a gente vai montar uma outra, calma. E a 4, que é a circunferência do busto. Pronto, ó. Show. Essas que nós vamos usar. Depois tem, gente, ó, o arco do busto, tem para os tamanho busto baixo, tem, ó, a metade do arco. Nossa, tem uma infinidade de coisas para vocês verem aqui, tá? E daí também tem as alturas vertical. Como por exemplo aqui, ó, frontal do pescoço para frontal da cintura, pescoço frontal para a cintura, da axila. Nossa, tem várias e várias assim, ó. E se eu fosse usar, eu iria usar não a 9 aqui, ó, deixa eu ver onde é que tá ela. Vão pesquisando aí, ó, o 14, que é lateral do pescoço para o nível do busto frontal. E aqui depois tem mais, tem um monte aqui, tem o comprimento do ombro sobre ombro, ó, o 1 aqui, ó, comprimento do ombro dele vamos usar também, senão a aula vai ficar muito longa, ó. Vocês vão aqui, ó, fazer uma navegação e escolham o que vocês vão querer colocar. E vou dar OK. Quando eu der OK, aqui, ó, eu vou ter que começar a colocar essas medidas aqui. Só que como eu não quero fazer essas medidas, eu quero personalizar de acordo com a minha tabela, eu posso fazer o seguinte: eu posso simplesmente vir aqui e adicionar personalizada. Eu posso, ó, colocar aqui, eu já vou explicar, por exemplo, a altura total, lá diz que é 176, né? A base aqui eu colocaria 176 e isso é para o tamanho 40, né? Então ele já joga ali, ó, 176. Então agora nós vamos criar uma personalizada, porque cada um vai criar a sua, pode ser através da sua tabela de medida que já usa na sua loja, no seu ateliê. Então nós vamos criar a nossa. Então eu vou fechar essa daqui, porque eu não vou usar, e vou abrir essa daqui. Espera aí só um pouquinho aqui, deixa eu vir aqui, eu vou fechar essa, eu não vou salvar, vou vir aqui de novo na Valentina, ó, abrir o tape, novo, centímetros aqui, ó, multi-size. Eu vou escolher o tamanho 40, vou deixar aqui a altura básica que dá e vou dar OK. E daí vou adicionar personalizada. Adicionar personalizada, tem que adicionar um por um. E nós vamos aqui, ó, esse primeiro nome, vocês procurem abreviar para ser mais fácil de procurar lá na frente. Vocês já vão entender por quê. Vamos começar então pelo busto, tá? O busto eu vou botar assim, ó, circunferência de busto, CB, e vou colocar aqui o valor dele, que seria 94 para o tamanho 40 para essa tabela que eu estou usando. Vocês vão usar a de vocês. E os tamanhos de quanto em quanto que eu vou pular? Eu vou pular de 2 em 2, então eu uso 2 centímetros. Altura eu não vou botar, por quê? Porque o busto é só para lateral, né? Geralmente ele não é altura, então eu vou usar só em tamanhos, tá? Não vou usar altura, gente. Geralmente eu, por exemplo, faço a graduação a partir do busto, a partir do gavião,
Então eu vou usar só tamanhos que ele vai pular de 2 em 2. Logo vocês vão entender isso tudo, tá? É o tamanho 40, 94, e aqui eu vou botar circunferência de busto. Se vocês verem coisa errada ali, finge que não viram, que às vezes escreve rápido e não dá tempo, tá? Então aqui já ficou a primeira, circunferência de busto. Agora eu vou adicionar mais um personalizado, que é a cintura. Então eu vou botar circunferência cintura, ou CC, pode ser, tá? A circunferência de cintura para o tamanho M é 78, tá? E vou pular de 2 em 2 tamanhos. Aqui, ó, 2 em 2 tamanhos. A cintura, ela vai descer um pouco? Vai, né? Vai descer um pouquinho. Então eu coloco também 1 centímetro, poderia ser, ou 0,5. Isso é um teste que nós vamos fazer depois, vocês vão fazer depois, de acordo com a tabela de vocês, se deu certo ou não, tá? E aqui eu coloco circunferência de cintura. Eu vou copiar ali para ser mais rápido depois. Espera aí, circunferência aqui. Copiar. Pronto. E ficou mais uma aqui, circunferência cintura. Vamos para o próximo. Altura de busto. Então eu vou vir aqui, vou adicionar altura de busto, vou botar altibus. Pronto, aí eu sei que é a altura de busto. O valor base dele aqui, 24 centímetros segundo o meu manequim. E o tamanho aqui, ele não vai para a lateral, ele só vai cair. Então ele vai cair 1 centímetro igual à cintura. Entenderam essa parte? Na verdade, vocês têm que pensar, quando forem colocar essas medidas, já uma graduação, tá? O que sobe, sobe, o que desce, desce, o que vai para o lado, vai para o lado, tá? Então sempre tem que pensar nisso para não errar, tá? Até pode botar aqui, ó, que a altura de busto, ele vai para a lateral, se vocês forem fazer ela na lateral ali, tá? Mas só que na lateral ali nós vamos usar um outro pedaço, né? Vamos dizer. Então ele poderia ser sim 2 centímetros para lá e 1 para baixo, se fosse o caso. Porque esse 1 ele varia, poderia ser cair da cintura ou subir no ombro. Então eu vou colocar esse 1 centímetro, tá bom? Então essa é a altura do busto. Já ficou ali gravado. É tudo, gente, é teste que a gente vai fazer. Como eu estou dizendo, qualquer erro que dá, a gente volta e conserta. Essa tabela, ela permanece, tá bom? Então vamos agora para quadril. Vamos aqui adicionar mais um. Vamos quadril. Quadril aqui é 100. Ai, desculpa aqui. 100 é o de cima. E também quadril 2 centímetros. A altura do quadril eu posso botar, não preciso botar 1 centímetro, eu posso botar 0,7, 0,5, depende, né, a pessoa que for usar. Vamos botar 0,5 então. Aliás, 0,5, tá? Esse programa ele não aceita o ponto ali. Então tomem cuidado com isso. Então, circunferência quadril. Circunferência quadril. Circunferência quadril. Circunferência, tudo certinho, né, gente? Então vamos lá aqui. Qualquer coisa eu comento pra ti, pra vocês, dá um toque aí pra mim. Então tá certinho, a nossa tabela tá indo, ó, nós já temos 4 medidas. Demora um pouquinho. Depois que tá tudo pronto, é uma tabela fixa ou não, vai depender se vocês forem usar malha, o que forem usar, mas nós vamos comentar isso no decorrer do curso. Agora é a altura até a cintura, do ombro até a cintura. Então eu vou botar circunferência
Deixa eu só ver aqui, quadril. Vamos botar aqui quadril. Quadril. Pronto. Eu tenho que pedir um novo aqui, que seria a altura até a cintura. Alt-Cint. E a altura até a cintura seria 40, uma média, né? Para o tamanho 40 mesmo. E o tamanho poderia ser 2 para o lado, não, então vamos botar 1 aqui de comprimento. Depois a gente vai conferir 1 por 1 isso, tá? Então aqui, ó, circunferência e 2 centímetros, altura tal. Circunferência da cintura, altura do busto. E aqui essa altura da cintura realmente ela só cai, né? Então, prontinho. Então agora nós vamos para o ombro. Então vamos adicionar personalizado. Ombro. O ombro para o tamanho 40 seria uma média de 10 centímetros. E o tamanho para lateral seria também uma média, vamos ver, de 0,5,7, vou botar 0,5, tá? Com 1 centímetro que ele vai subir. Então vamos ver agora aqui a próxima medida, que seria a abertura do decote. Abertura, decote. Aqui eu botei, peraí, abertura, decote. Que seria só um pouquinho aqui, 9,5. E o tamanho também, a abertura do decote, vou botar também essa margem ali de 0,5 ou 0,5, por enquanto eu vou botar, tá? A altura também, daí seria 1 centímetro, porque tem que subir junto, né, com o ombro. E deixa eu só ver se eu deixei um aqui em branco. A altura da cintura eu deixei em branco. Gente, vocês não esqueçam disso, tá? Por favor. Altura da cintura e esse aqui, ombro. Prontinho. Primeira aula é assim mesmo, né? Espero que vocês aí se acertem melhor nessa tabela do que eu. Porque o OptiTex tá tudo ali prontinho. Não preciso fazer muita coisa. Agora vamos para mais um. Altura do decote. Agora caimento do decote. Vamos lá, caimento, botar caimento decote. E daí o valor base eu vou botar também 9,5, não usem ponto, por favor. O decote, como aqui, ó, só para nós entendermos melhor. Aqui é o caimento do decote, aqui o ombro. E essa abertura do decote, vocês sabem que se eu for fazer 1 centímetro, daqui a pouco um tamanho 44, tá aqui já o ombro, né? Então não pode ser muita coisa. Então eu vou fazer agora o caimento aqui do decote, que eu vou colocar também, cadê o tape aqui? 0,5 para lateral. Não, 0,5, desculpa, aqui só o caimento, tá? 0,5 é a altura dele, 0,5. E aqui eu boto caimento decote. É uma tabela difícil de ser construída, porque ao mesmo tempo que você está construindo uma tabela, você já tem que pensar na graduação, se vai dar certo ou não. Então esse é o momento crucial, mas não é vida ou morte, porque essa tabela fica disponível, é só você ir lá e consertar algo que você acha que pode estar errado, tá? Agora falta só o último aqui, que é o entreseios, tá? Vamos adicionar mais um, botar entreseios. Esse aqui eu vou botar inteiro mesmo, porque não tem muito o que fazer. Entreseios, que é 8,5. Aí, gente, essa questão aqui, ó, tanto para um lado quanto para o outro, né? Em tamanhos eu vou botar 0,5 e caimento
vamos ver como é que vai ficar no corpo, para depois a gente tentar ajustar esse caimento. Pode ser? Então tá bom. Ó, então aqui a nossa tabela tá pronta, tá definida, tá concluída, tá maravilhosa. Vocês vão vir aqui salvar. Vocês vão escolher a pasta que vocês quiserem salvar. Eu já tenho a minha salva, então eu não vou salvar essa. Então eu vou cancelar, vou fechar aqui, vou pedir para não salvar e vou aqui para o programa para finalizar a aula, para não ficar muito longa, que já está 25 minutos. Vamos testar como é que ficou a tabela. A gente vai vir aqui em novo, peça modelagem. O que nós vamos botar? Podemos botar, só para dizer assim, frente, porque a primeira peça que nós vamos fazer é a frente. Como nós estamos no Brasil, sempre vamos deixar em centímetros, vamos dar OK. No momento que você dá OK, aparece esse A aqui com esse pontinho, não se assustem. É assim mesmo, ele sempre vem com um ponto já criado. E aqui tem as ferramentas. Aqui nós mais vamos usar vai ser esse aqui, ponto e distância de ângulo, que ele vai poder deixar uma reta realmente, tá? E daí teria a linha, que é só quando você quer medir, geralmente fazer medir um ponto do outro, sem estar criando ponto, tá? Você usa esse daqui. Vão ter as curvas, aqui nós mais vamos usar vai ser essa primeira. Vai ter os arcos, que nesse primeiro momento nós não vamos usar. As operações, que é para abrir o molde, né? Isso tudo. E os detalhes, que é onde nós vamos extrair o molde. Para essa primeira aula, já que nós desenvolvemos a tabela, nós vamos só testar se a tabela realmente deu certo. Olá pessoal, mais uma dica para vocês: estejam atentos com uma montoeira de pasta de molde que vocês tenham e saibam onde vão salvar as coisas, porque eu tive essa pausada que o vídeo vai dar agora, é porque eu não sei onde eu salvei aquela tabela, por isso que eu não salvei a última, porque eu já tinha uma salva. Eu testei essa tabela umas 3 vezes ontem e hoje para poder dar certo. E daí eu me perdi ali, eu não encontrei essa tabela. Aí essa pausa que vai dar é por causa disso, tá? Então vamos lá, frente, agora vai dar certo. Botar centímetro, que estamos no Brasil, e vou dar um OK. Sinceridade acima de tudo, né, pessoal? Então vamos lá aqui de novo, medidas, carregar, multisize. Vou vir aqui em vídeos, curso Valentina, agora sim, ó. Tomem cuidado com isso que o André da TI acabou de me explicar agora. O programa, ele é salvo no diretório C. Então, às vezes, quando você bota para salvar direto, ele joga a pasta para lá e você perde a pasta no meio de montoeira de programa que tem lá, tá? Então, cuidado com isso, não façam o que eu fiz. É porque eu tô tão acostumado com o Optitex, você vai direto para uma pasta, que agora, né, mas vai dar certo, ó. Então eu vou carregar essa tabela aqui, que é a tabela oficial do 38 ao 50. 38 ao 50, mas claro que passa um pouco. Vou colocar aqui no tamanho 40, aqui embaixo, gente, ó. Aqui embaixo. Vou colocar no tamanho 40 só para mim sempre me basear. E vou testar se isso realmente deu certo. Vou usar a ferramenta ponto, a distância e ângulo. Clico aqui no meu primeiro ponto, ponto A, aperto Shift, só dou uma esticadinha aqui, ó. Ele fez um pouquinho mais que 1 centímetro. Vou vir aqui na fórmula. Agora sim, é a minha tabela aqui, a nossa tabela que nós criamos. E eu quero a circunferência do busto, que é o CB. Quem quiser colocar o nome completo, coloquem. Só que quanto maior o nome, mais difícil é para encontrar aqui. Vocês vendo que eu coloquei entre seio inteiro? Vocês estão vendo aqui, ó, que ele meio que ficou essa reticência. Então coloquem nome curtos e botem em cima da mesa de vocês tudo que é CB, circunferência de busto, para não se perder. Tá, vamos prosseguir. Eu vou clicar aqui, ó, 2 vezes no CB. Ele já deu um erro aqui, ó, diz que a fórmula não existe, que eu tô louco da cabeça, mas eu não tô louco da cabeça, tá? Vocês vão vir aqui, ó, clicar entre a arroba e o número 7 ou o número 6, o que der aí no de vocês. Apaguem essa diferença, ó,
Lembrem, vocês estão lembrados que a circunferência de busto do tamanho 40 era 94 centímetros? Então eu vou vir aqui, ó, clicar antes do B, colocar o sinal de divisão e colocar o número 4. 94 dividido por 4, 23,5, que é a circunferência do busto dividido por 4. Isso aí quem trabalha com modelagem sabe o que eu estou falando. E vou dar OK. Dei OK, vou vir aqui em aplicar. Apliquei, dei OK. Como eu digo, eu tinha falado antes, a tela é muito limitada. Então eu venho aqui em cima, ajustar a tela. E como vocês podem ver, esse tamanho aqui é exatamente 23,5. Hoje nós vamos trabalhar só com isso, tá? O molde é na outra aula. E se eu venho aqui, ó, no tamanho 38, ele reduziu para 23. Se eu for para o tamanho 42, ele foi para 24. Se eu for para o tamanho 46, ele foi para 25. Então, vou ajustar aqui a tela. Ele vai trabalhar de acordo com a tabela que nós criamos e a graduação vai ser de acordo com a tabela que nós criamos. Então, é muito importante isso, tá, gente? Então, pegue as anotações de vocês, façam a tabela. Façam a tabela de acordo com a que vocês já estão acostumados a trabalhar. Vocês não têm, não são empresa ainda, é ateliê. Pega lá a medida que vocês têm de uma cliente, joguem ali, vão fazendo essa tabela, façam, refaçam, pensem, repensem. E as dúvidas é lá no canal do YouTube ou no nosso grupo lá do WhatsApp. Só que, pessoal, comentem lá, né? Estão gostando? Façam isso, compartilhem. É um programa totalmente gratuito. As aulas são gratuitas, desculpa. E isso é muito raro de estar acontecendo. E vocês estão tendo a chance de ter isso. Não desperdicem essa chance, porque depois não sei se vai ter outra, tá bom? Então fiquem com Deus. Até a próxima aula, se Deus quiser. E Ele vai querer com certeza.